como que ficou... eles tinham esse manifesto, né, lá, escrito pelo Adam Weishaupt, do Illuminati, e mandou um courrier, caiu um raio, cara. E esse cara... por isso que descobriram o tal do manual, porque esse courrier foi atingido por um raio, acharam o manual e divulgaram. Então, por exemplo, baniram na Alemanha. A Alemanha, né, na época não era Alemanha ainda, né? Eram principados, né? Mas baniram. E aí eles entraram dentro da maçonaria, que ainda a maçonaria tinha já um lado... Você tinha a maçonaria prática, vamos dizer assim, e a especulativa, né? Então, você tinha realmente esse grupos, é como se fosse quase que não era um sindicato, né? Mas assim, era um grupo, né? Desses pedreiros, porque maçom vem em Mason, em inglês, é pedreiro, tá? Então eram esses pedreiros que construíram essas catedrais na Idade Média, que na verdade ao longo dos séculos construíram as pirâmides, que isso é muito antigo e que tem muito conhecimento esotérico dentro disso. Por exemplo, dentro da arquitetura de catedrais, por exemplo, como Montmartre, como São Paulo, lá na Inglaterra, na própria arquitetura tem muita coisa codificada dentro da arquitetura, né? Então eles tinham esse conhecimento secreto, e daí, mas além disso você tinha o que eles chamam da maçonaria especulativa, né? Que aí era totalmente esoterismo, né? E aí mas já existia na Europa, isso já estava muito bem, vamos dizer, organizado, né? Essa rede, vamos dizer assim. E daí o Adam Weishaupt ele se infiltrou, e daí dentro da própria maçonaria tem um grupo porque aí que tá, muita gente fala, né, um maçom que entrou na maçonaria nos primeiros graus, ele não vai saber aquilo, ele vai sabendo, ele vai descobrindo conforme ele vai avançando nos graus. E cada grau sempre tem rituais que você tem que cumprir para avançar de grau, né? E, por exemplo, tem um livro do Albert Pike, que é como se fosse o pai da maçonaria americana. Eu tenho esse livro, na verdade nenhum não maçom pode ter, eu comprei no eBay em inglês. É um catatal, é como se fosse uma bíblia maçônica, né? E onde, no livro mesmo, ele fala que não, a gente engana mesmo os maçons mais novos. A gente não revela para eles. Você só vai tendo cada vez mais iluminação ou revelação conforme você vai avançando dentro, né, subindo os graus e, obviamente, se comprometendo cada vez mais, né? Cada vez mais você vai fazendo rituais, vai se comprometendo mais e mais, entendeu? Até chegar no grau 33 lá, onde você recebe a completa iluminação. Esses caras, eles sabem como que a nossa existência funciona, eles sabem mais elementos da existência, da realidade, do que eles deixam a população em geral saber. É esse o ponto. Então, por exemplo, né, voltando à questão desse período histórico do iluminismo, o que foi no iluminismo aí? Eles falaram, bom, a gente precisa estabelecer na sociedade um novo paradigma sobre a vida, sobre a realidade. Então, até então era o quê? Era Deus criou o mundo, né? Todas as pessoas acreditavam em Deus, né? Tinha uma relação com a transcendência. E a gente falou, não, a gente vai ser... Agora é a ciência que determina, é o reducionismo, o materialismo, né? A gente fala, não existe nada, tudo é matéria, nada vai além da matéria. Mas só que isso eles fizeram para, vamos dizer, implementar na sociedade, para sacralizar a sociedade, ou secularizar a sociedade, porque eles mesmos, todos acreditam, inclusive você não pode ser maçom se você for ateu, você tem que acreditar numa deidade, que eles chamam de o grande arquiteto do universo. Né? Então, por exemplo, né, antes da Royal Society, foi a primeira organização científica oficial, né, no mundo,
né, lá na Inglaterra ser formada, existia, né, o que deu nascimento à Royal Society era a sociedade lunar, chamava Lunar Society, daí que vem o termo lunático. Quem que eram, por exemplo, pessoas membros, né? Você tinha o pai do Darwin, o avô, o Erasmus Darwin, já era membro dessa sociedade secreta. O Benjamin Franklin também, né, que é um dos que era diplomata americano, que foi um dos pais da Revolução Americana. Todos eram da Lunar Society, que era uma sociedade secreta, esotérica, né? Muitos maçons também, muitos Rosacruzes também, né? Então é interessante você ver que para o público não acredita em nada, mas a gente não, a gente preserva as nossas tradições, né? E depois o próprio Darwin, durante, né, a época aí, então a gente começa a propor o quê? Então, né, o homem não foi criado, né? O homem descende do macaco. A gente cria uma teoria que diz que a vida também é fruto do acaso, porque segundo a teoria da evolução do Darwin, que na verdade o próprio Darwin ali, né, quando ele escreveu lá, né, A Origem das Espécies, ele reconhece que ele não conseguiria dar conta, vamos dizer, ele simplesmente fala do que, e mesmo assim, adaptabilidade dentro de filos, dentro de espécies. Ele não consegue falar de como uma espécie vira outra espécie. Mas ele também falava, olha, ele não conseguia falar sobre a origem da vida, como que do nada sai alguma coisa, né? Como que do imaterial, do inorgânico sai o orgânico, sai a vida, né? Mas já começou a avançar essa narrativa a partir dele, do que, por exemplo, essa galera que eles chamam dos novos ateístas, né? O Richard Dawkins, Richard Dawkins é o ator favorito de todo adolescente, né? Quando eu era ateu, eu fui por causa dele. Eu li os livros dele, fiquei maravilhado. Então, mas depois já... apesar dele preferir acreditar que, né, que a sopa primordial, né? Que sei lá, um bando de minério se juntou porque caiu um raio e isso gerou, né, um ATP, um aminoácido ali, né? Que imagina, né? Como que o olho humano, como que, né, a organização do nosso DNA, que são bilhões cara, é um sistema operacional complicadíssimo para você determinar, né, o funcionamento tô dando um exemplo. É uma programação humano, muito, né? muito funda. Isso nasceu do acaso, isso veio do nada. E olha que interessante, né? Ele já declarou que ele acha muito mais plausível, né, o ser humano ter sido semeado na Terra por alienígenas. Então, que seria a mesma coisa que ter um Deus, né? Então, acreditar em Deus, a gente não acredita. Agora, acreditar que o alienígena semeou o homem, é responsável pelo homem, eu acredito. Né? Então, basicamente, eu não quero religião. Por quê? Porque junto com a religião vem moral. Na verdade, eu não quero que haja moral. Porque eu não quero que haja lei, eu quero estabelecer aquilo que é lei, né? Isso o Marquês de Sade já dizia também no século XVIII, que também é um dos responsáveis pela Revolução Francesa. Então você vê que tem uma linha de pensamento histórica que é basicamente essa. No fundo, do homem falar assim, não quero que haja certo ou errado, eu quero determinar aquilo que é certo e errado, né? E que casa um pouco também com vamos dizer assim, os preceitos do satanismo, né? Você vai ver o Aleister Crowley, que foi um satanista famoso do século passado, né? Que influenciou os Beatles, influenciou os Rolling Stones, influenciou Raul Seixas aqui no Brasil, Paulo Coelho aqui no Brasil, toda a cultura pop dos anos 60 ele influenciou, né? Um cara abertamente satanista, né? Ele nunca escondeu. Inclusive ele se auto-intitulava a besta. Vamos dizer assim, a máxima do satanismo é essa: faz o que tu queres porque tudo é da lei. Né? Então não aceita, né, a lei, por exemplo, que sustenta a sociedade, que é a origem da nossa lei ocidental, é os 10 mandamentos que a gente lê lá na Bíblia. Né? E isso começou a instituir lei. Né? Então, não matar, não roubar, não, né? E a gente só consegue viver em sociedade porque existem essas leis, né? Que de certa forma são até óbvias, seriam o que a filosofia chama de lei natural, né?
E o satanismo subverte isso, fala, não, esquece isso, você determina, né? Agora, quem sou eu, né? Um ser humano, imagina todos os homens, todos os seres humanos no planeta determinando aquilo que é certo e que é errado, da minha cabeça. É caos, né? Acaba. Esse objetivo de enfraquecer a população em geral, ela também vem de um medo de ter uma concorrência. Tipo, se só nós sabemos desses. Total, dessas controle de leis. Informação, né? Se o pessoal não souber, eles vão viver mais fracos, mais burros, mais para baixo, e a gente vai ter o poder. Também é esse objetivo. Sim, e isso, novamente, isso é, cara, ao longo da história é conhecido, né? Por exemplo, né, citar Roma já falava do tal do pão e circo, né? A gente não quer. A gente quer, né? Na época você tinha a classe de escravos, mas mesmo os cidadãos, a gente quer, deixa o pessoal ali tendo, né, no Coliseu, se divertindo, né? E dá pão, dá comida e diversão. E o resto, deixa que a gente organiza, a gente administra. Nós somos a elite, né? E ao longo da história isso tem se repetido. Maquiavel, na Idade Média, ele repete a mesma coisa, né? No livro Príncipe, né? Ele fala para aquelas dinastias ali, né? Os Médici, né? Na Itália, na época que também, né, novamente, não existia a Itália como um país, mas eram principados, né?